Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Continuamos essa semana estudando o livro de Jeremias. Entramos no capítulo 30, vamos estudar até o 36. E também estudaremos o livro de Lamentações, capítulo 1 e 3. O tema desta semana é Tornarei o seu pranto em alegria. Tornarei o seu pranto em alegria. Então, eu convido você a se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Deixe o seu like aqui se você gostou do vídeo. Ative aí as notificações para receber, ative o sininho, né, para receber as notificações. E também deixe o seu comentário no final, que é muito importante aí o seu testemunho, o seu compartilhamento aí de conteúdo, talvez algum conteúdo que não esteja aqui no canal, você possa aí colocar e acrescentar a aula com a sua participação, e isso é muito importante. Bom, nós vamos estudar aqui os seguintes tópicos. O Senhor tirará Israel do cativeiro e a coligará. Sempre podemos ter esperança. E me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. As Escrituras têm poder para nos afastar do mal. Bom, primeiramente, o Senhor tirará Israel do cativeiro e a coligará. Então, sabemos que Jeremias foi um profeta aí do Velho Testamento que viveu dentre o povo que estava praticando muita imoralidade, chamando todo o povo ao arrependimento. E aí o Senhor, ele fala que vai tirar Israel do cativeiro e vai coligar. Na última aula, se você ainda não assistiu, eu convido você a aprender sobre a coligação de Israel. Nós comentamos aqui na última aula e todo o trabalho está sendo feito para que essa coligação seja feita. Então, nós vamos aprender sobre isso. Em Jeremias 35, ele continua falando, porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, temor e não paz. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Então, havia muitas lamentações e choro. Ele continua em Lamentações. Quão solitária está assentada aquela cidade, dantes tão populosa. Aqui está falando de Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, como a princesa entre as províncias. Tornou-se tributária, chora amargamente de noite e as suas lágrimas estão correndo pelas suas faces. Entre todos os seus amantes, ela não tem quem a console. Todos os seus amigos se houveram traiçoeiramente com ela, se lhe tornaram inimigos. Judá foi ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Ela habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançam no meio das suas angústias. Então, essa era a situação da qual se encontrava a cidade de Jerusalém. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à solenidade. Todas as suas portas estão assoladas, os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários fizeram-se cabeça dela, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos vão em cativeiro adiante do adversário. Então, aqui mais uma vez mostrando porque o Senhor se entristeceu, né? Foi devido aí às transgressões de um povo que estava aumentando a sua imoralidade. Eu tenho a certeza que isso o Senhor deve estar se entristecendo, né? Como dessa maneira aconteceu nessa época do profeta Jeremias. Atualmente eu tenho certeza que o Senhor também se entristece com tantas transgressões, imoralidade, violência, sangues inocentes sendo derramado. Então, esses são os momentos que nós vivemos aqui, né? Até parece que nós estamos vivendo na época de Jeremias. E para isso nós temos um profeta hoje, assim como tinha na época do Velho Testamento, o profeta era Jeremias, que estava ali para orientar o povo e fazer a vontade de Deus. Nós também temos um profeta hoje que guia e orienta o seu povo aqui na terra. E eu convido você a conhecer esse profeta, se você não conhece.
O nome dele é Russell M. Nelson. Eu convido você a ouvir a sua mensagem e obedecê-la. Continuando. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como servos que não acham pasto e caminham sem força adiante do perseguidor. Nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, lembrou-se Jerusalém de todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos. Quando caía o seu povo na mão do adversário e ela não tinha quem a socorresse, os adversários a viram e fizeram escárnio dos seus sábados. Então, aqui mais uma vez mostrando a situação na qual se encontrava a cidade e o povo em Jerusalém. E ele fala assim, no capítulo 3 de Lamentações, de 1 a 5, eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele guiou-me e levou às trevas e não à luz. Deveras se voltou contra mim e voltou a sua mão contra mim todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou da fel e aflição. Próximo tópico fala sobre sempre podemos ter esperança. Então, nós vimos aqui um povo judeu que estava vivendo na imoralidade, transgredindo e entristecendo o Senhor. E as pessoas realmente estavam perdendo a esperança. Então, essa mensagem serve para cada um de nós, não somente como um povo, mas ter esperança no povo, mas também esperança individual. Talvez você esteja passando por algum desafio na sua vida, seja financeiro, seja de saúde, seja familiar, seja qual for o problema que você está enfrentando, você pode ter esperança. O presidente M. Russell Ballard mencionou alguma situação que podem fazer com que alguns percam a esperança e deu conselhos sobre onde encontrá-la. Ele diz, podemos achar que a vida é cheia de frustrações, decepções e dor. Muitos se sentem incapazes de enfrentar o caos que parece dominar o mundo. Outros sofrem com familiares que estão sendo carregados por uma corrente veloz e furiosa de baixos valores e de padrões morais decadentes. Muitas pessoas até mesmo se resignaram a aceitar a iniquidade e a crueldade do mundo como algo irremediável. Desistiram da esperança. Olha, irmãos, eu testifico que isso é verdade. Muitas vezes nós podemos até estar tão desanimados que nós podemos ter o desejo de desistir de ter esperança. Isso é um problema. E o presidente, ele nos alerta, ele continua falando. Alguns dentre nós podem ter perdido toda a esperança por causa de pecados e transgressões. Uma pessoa pode ficar tão profundamente absorta nos caminhos do mundo que não vê a saída e perderá toda a esperança. Meu apelo a todos os que caíram na armadilha do adversário é que nunca desistam. Não importa o quão desesperadoras as coisas pareçam, ou o quão desesperadoras ainda possam ficar. Crede em mim, podeis sempre ter esperança. Sempre. Olha que lindo, né, essa mensagem de esperança. E para finalizar, ele diz, é muito simples. Nossa única esperança de segurança espiritual nesta época turbulenta é voltar a mente e o coração para Jesus Cristo. A fé em Deus e em seu Filho, Jesus Cristo, é absolutamente essencial para mantermos uma perspectiva equilibrada em épocas de provação e dificuldades. Então, esse é o segredo, irmãos, colocarmos Jesus Cristo como o centro de nossas vidas, porque os desafios são grandes, muitas vezes temos o desejo, estamos desanimados, temos o desejo de não ter esperança, e aqui a gente aprende com a mensagem do Ballard, de que nós devemos voltar a nossa mente e o nosso coração para Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que é a melhor coisa que a gente possa fazer, para não perder a esperança. E aqui está ele, Jesus Cristo, ao lado direito, e nós temos aqui o próximo tópico, e me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Então, esse é o próximo tópico, e Jeremias 31, de 31 a 32, diz, eis que dias vêm, diz o Senhor,
em que farei um novo convênio com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o convênio que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu convênio, ainda que me tenha desposado com eles, diz o Senhor. Então, aqui fala sobre o povo de Israel, sobre o convênio que ele havia feito, e fala sobre o novo convênio que ele fará com a casa de Israel e com a casa de Judá. E sobre esse convênio ele fala: mas este é o convênio que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Então, o primeiro convênio que você pode fazer é você conhecer o Senhor. Então, um dos convênios que nós fazemos é quando nós realizamos as ordenanças do batismo. E o que é a ordenança do batismo? O primeiro princípio é você ter fé no Senhor Jesus Cristo. Então, quando você tem fé no Senhor Jesus Cristo, você está demonstrando que você tem o desejo de realizar o convênio, que é conhecer o Senhor Jesus Cristo melhor e assim se arrepender dos seus pecados, e assim ser batizado, e assim receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Então, esse convênio, primeiramente, você precisa conhecer o Senhor, porque, como ele diz, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, como eu disse, né, esse é o segundo princípio, que é o princípio do arrependimento. Quando nós nos arrependemos, o Senhor perdoa os nossos pecados e nunca mais vai se lembrar deles. Então, que você possa, se você ainda não fez, faça esse convênio. Desenvolva a sua fé, tenha fé no Senhor Jesus Cristo, conheça-o, e através da sua fé, o arrependimento, você pode aí realizar convênios, sendo inclusive batizado, e assim, não tendo mais o desejo de cometer pecados e guardar sempre os mandamentos. Então, esse é um convênio que nós fazemos com Deus, e através da realização do batismo, demonstrando a nossa fé em Jesus Cristo. O próximo tópico, as Escrituras têm poder para nos afastar do mal. Jeremias 36, de 1 a 2. Sucedeu, pois, no ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel e de Judá e todas as nações, desde o dia em que eu falei a ti, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Então, o Senhor aqui revelando para Jeremias que ele devia anotar toda a sua palavra. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor, que ele tinha falado no rolo de um livro. Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e lê do rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo o Judá, que vem das suas cidades, as lerás. Então, aqui Jeremias estava preso, mas todas as revelações que ele recebeu, ele pediu para que fosse anotado por Baruque, e aí ele pediu para que Baruque fosse até o povo e lesse todas essas revelações que Jeremias havia recebido do Senhor. E ele continua no versículo 7 e 32 do capítulo 36. Porventura cairá a súplica diante do Senhor e se converterá cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor pronunciou contra este povo. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, a qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Então, esse Joaquim, que era o rei de Judá, ele pegou todo aquele rolo que havia sido escrito por Baruque, das profecias de Jeremias, ele queimou.
todas essas mensagens, mas Jeremias pediu para que Baruque reescrevesse todas as revelações que haviam sido escritas. Então, ele reescreveu, não foi só uma vez, mas foram duas. Bom, espero que você tenha gostado dessa mensagem, dessa aula. A próxima aula nós vamos entrar no livro de Ezequiel, e o tema é Porei dentro de vós um espírito novo. Nós estudaremos os seguintes tópicos. O Salvador nos convida a apacentar suas ovelhas. O Senhor está reunindo seu povo e dando-lhes uma nova vida. O templo proporciona cura espiritual. As bênçãos do templo podem nos curar. Então, eu convido você a estar conosco aqui na semana que vem para aprendermos mais sobre esses tópicos dessas lições do livro de Ezequiel. Muito obrigado a todos. Eu convido você a compartilhar essa mensagem. Deixe aqui o seu comentário, a sua mensagem de como você continua tendo esperança, ou se você passou por algum desafio e a esperança e a fé em Jesus Cristo te ajudou de alguma maneira, que você possa deixar aqui o seu testemunho para fortalecer a cada uma das pessoas que participam aqui da aula conosco. Eu convido você a clicar aqui no link abaixo, se você não é membro da igreja, para aprender mais sobre a Igreja Restaurada. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.